Olá, alunos do nono ano. Essa semana nós iremos estudar o módulo 29, orações subordinadas reduzidas. Observe o cartaz de uma campanha contra o uso de bebida alcoólica por motoristas durante o carnaval. Não deixe o álcool mudar o ritmo do seu carnaval. Brinque com a alegria, não brinque com a vida. A primeira frase do texto é um período composto, cuja oração subordinada é: o álcool muda o ritmo do seu carnaval. Perceba que nenhum conectivo assinala a dependência sintática dessa oração relativamente à principal não deixe. Há outra maneira de escrever esse período, de modo que a oração subordinada seja introduzida por conectivo, mantendo o mesmo valor sintático e semântico. Como seria? As orações subordinadas reduzidas. Ao estudar o período composto, vimos que as orações subordinadas são introduzidas por conjunção ou pronome relativo. Outra maneira de acrescentar esse tipo de oração no período é por meio do verbo em uma das formas nominais, como ocorreu na propaganda apresentada no início deste módulo. Veja um exemplo. O animal fugiu quando percebeu a aproximação de pessoas. O animal fugiu é a oração principal. Quando é a conjunção. Percebeu a aproximação de pessoas, verbo no pretérito perfeito do indicativo. Então, essa oração fica oração subordinada adverbial temporal. O animal fugiu ao perceber a aproximação de pessoas. Oração principal, o animal fugiu. Oração subordinada adverbial temporal, ao perceber a aproximação de pessoas. Perceber, verbo no infinitivo. No primeiro exemplo, a conjunção quando liga a oração subordinada à oração principal e o verbo perceber está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Dizemos, então, que a oração subordinada está desdobrada ou desenvolvida. No segundo exemplo, não há conjunção ligando a oração subordinada à principal, e o verbo se apresenta numa forma nominal, infinitivo. A oração subordinada está na forma reduzida, nesse caso de infinitivo. Ela é classificada como oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. A oração reduzida apresenta o verbo em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, e não introduzida por conjunção ou pronome relativo. Observe o mesmo exemplo, desta vez com os verbos nas duas formas nominais. O animal fugiu, percebida a aproximação de pessoas. Oração principal, o animal fugiu. Oração subordinada adverbial temporal reduzida do particípio, percebida a aproximação de pessoas. O animal fugiu, percebendo a aproximação de pessoas. Oração principal. O animal fugiu. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. E agora, os mesmos exemplos com a oração subordinada anteposta à principal. Posicionamento, aliás, mais comum nesses casos. Percebida a aproximação de pessoas, o animal fugiu. Percebendo a aproximação de pessoas, o animal fugiu. Para descobrir a função da oração reduzida e classificá-la adequadamente, basta transformá-la em uma oração desenvolvida, isto é, desdobrar a oração. Vamos ver como isso acontece? Tipos de orações reduzidas.
Oração reduzida subordinada substantiva. É preciso você praticar exercícios físicos regularmente. Desdobrando, é preciso que você pratique exercícios físicos regularmente. Oração subordinada substantiva subjetiva. Portanto, o período é preciso você praticar exercícios físicos regularmente. É composto de oração principal, é preciso, mais oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Oração reduzida subordinada adjetiva. O blog Desmentiu Boatos está sendo apreciado pelos leitores. Desdobrando, o blog que desmente boatos está sendo apreciado pelos leitores. Que desmente boatos é a oração subordinada adjetiva restritiva. Portanto, o período o blog desmente boatos está sendo apreciado pelos leitores é composto de oração principal, o blog está sendo apreciado pelos leitores, mais oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Oração reduzida subordinada adverbial. Cancelado o encontro com os amigos, mandei meus planos. Desdobrando. Como cancelar o encontro com os amigos? Mudei meus planos. Oração subordinada adverbial causal. Portanto, o período cancelado o encontro com os amigos, mudei meus planos, é composto de oração principal, mudei meus planos, mais oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. De olho na oração reduzida. Nas orações reduzidas de particípio, o verbo que está no particípio, inclusive quando o subjetivo vem proposto a ele, se comporta com um adjetivo concordando com o gênero e número com o tempo a que se refere. Contratadas para o emprego, as candidatas comemoraram o fato. A preposição para, como as demais preposições, rege o pronome pessoal oblíquo mim e não o pronome pessoal reto eu. Os livros são para mim. Para mim, ler é indispensável. No entanto, o para também pode reger uma oração e não apenas um nome. Nesse caso, o pronome pessoal é o sujeito da oração regida pela preposição, por isso vem no caso reto. Para eu ler, todos os dias planejo meu tempo. Para não errar, basta lembrar que para eu ler corresponde a para que eu leia, que é uma oração desdobrada ou desenvolvida a partir da perspectiva reduzida. A forma para mim é correta em dois casos: quando entre ela e o verbo houver pausa. Para mim, ler é indispensável. Quando ela não for seguida de verbo. Os livros são para mim. Vocês irão realizar as atividades 1 da página 57, A e B, 2, 3 da página 58, 4 da página 59 e o ortografar da página 60. Depois nós vamos na página 63, módulo 30, da narração para a dissertação.
Você certamente se lembra de uma das diferenças básicas entre narração e dissertação. Narração trabalha com o concreto, o singular, relata uma sequência particular de ações que acontecem no decorrer do tempo. Dissertação trabalha com conceitos, abstrações, comenta aspectos gerais da realidade ou opina sobre eles. O relato de acontecimentos concretos, narração, porém, pode ser utilizado como ponto de partida para a produção de dissertações ou de outros textos de caráter argumentativo ou reflexivo. É o que veremos na atividade a seguir. Na página 64, nós temos uma atividade oral e de leitura, que vocês irão fazer a leitura e preencher esses espaços aqui do lado, de acordo com o que está pedindo no exercício. Depois, vocês irão realizar o em casa. Ele começa aqui na página 66, exercício 1. Página 67, tem o texto 2 para ler, o exercício 2, e encerra aqui na página 68, até o exercício 3. Realizem os exercícios, que nós iremos fazer as correções e tirar todas as dúvidas na aula do Google Meet. Bons estudos a todos!